Só uma dúvida. Você já parou pra pensar em quantas coisas você aceita só porque alguém disse que era assim? Não porque fazia sentido ou porque você concordava, mas porque aquela era a ordem natural das coisas. É um efeito automático, já que quando o medo dura tempo demais, ele começa a parecer tradição. Quando a injustiça se repete por tempo demais, ela começa a parecer regra. E quando alguém te diminui por tempo demais, você pode acabar acreditando que nasceu pequeno, acreditando que sozinho não consegue, que reclamar é perigoso e que talvez seja melhor abaixar a cabeça, entregar a comida e torcer para o monstro ir embora. Mas às vezes, o opressor não vence porque ele é invencível. Ele vence porque convenceu todo mundo de que resistir não adianta mais. Hipoteticamente falando, vamos fingir que você tem um emprego. É forte, eu sei, respira. Agora imagina que todo dia você chega, faz a sua parte, entrega o que precisa entregar, tenta não surtar antes do almoço, e no fim do dia aparece alguém dizendo que aquilo não é mais exatamente seu. Não porque essa pessoa ajudou, ou porque construiu junto, mas porque em algum momento ela convenceu todo mundo que ficar com uma parte do seu esforço era simplesmente normal. E é aí que o exemplo do trabalho começa a fazer um pouco de sentido. Porque, em teoria, trabalho é só uma troca. Você entrega tempo, energia, habilidade, e em troca, recebe um bombom e uma caneca com logotipo. Bonito, né? E calma, calma. Isso aqui não é só um videozinho falando que seu chefe é um grande de um garfanhoto. Até porque isso seria injusto com os garfanhotos. Calma, calma, tô brincando, tô brincando. Ou talvez não. Preparei um tópico muito melhor para esse vídeo, a famosa exploração, que não acontece apenas quando alguém manda em você. Ela acontece quando alguém se acostuma a viver do seu esforço, e quando você descarta esse pensamento, você se torna um flick. Calma aí, me ajuda aqui, editor. Isso, agora foi, agora foi. Um flick, que olha para uma fila andando na mesma direção há anos e pergunta: tá, mas por quê? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre vida de inseto, a história sobre como o medo transforma multidões em servos e como uma única pergunta pode ser o começo de uma revolução. Vida de Inseto. Esse foi o segundo filme da Pixar, que, estranhamente, não teve uma continuação. Não ganhou uma saga, spin-off, live action, ou virou a série do Disney Plus chamada Hopper's Origins. O que, graças a Deus, vocês não gostariam de ver esses bichos se formando. E por conta disso, esse filme tem mais ou menos uns 3 fãs oficiais, e eu sou um deles. Esse filme se inicia mostrando a rotina de uma colônia. Acordar, trabalhar, obedecer, surtar e repetir a mesma coisa no próximo dia. Não muito diferente de você. E que em todo ano, chega uma gangue de garfanhotos exigindo uma parte do alimento sem pagar um único centavo por isso. E quem em sã consciência aceitaria trabalhar de graça? Que horrível, vocês não acham? Que tipo de monstro faria isso? Fazer uma colônia pensar igual, agir igual, tratando como se tudo aquilo fosse certo. Até chegar o Flick. No começo, o Flick é estranho. Não por carregar essa geringonça nas costas, mas porque ele pensa, ele tem ideias. Ideias que podem ajudar a colônia a acelerar a produção ou causar um grande de um acidente. Em questão de segundos, a invenção dele derruba toda a comida que as formigas tinham juntado para os gafanhotos, que faz eles aparecerem. De primeira, dá até pra ver o quanto que as formigas temem ele, porque, claro, eles são maiores, claro, eles são assustadores, e claro, o Hopper é muito feio. Não que isso seja relevante, tá? Eu só quis comentar. Mas principalmente pela ideia que eles passam para as formigas. A ideia de que as formigas nasceram para servir, que desafiar os garfanhotos seria suicídio e que o mundo sempre foi assim. Então é melhor continuar sendo. Eles quebram tudo, usam um anã de troco e falam que vão voltar na próxima estação. E se não tiver nenhuma comida, todo mundo naquele formigueiro provavelmente vai morrer. Até aí tudo bem. Então o Flick propõe uma nova ideia. Opa, peraí. Pronto, melhor. Então, Flick propõe uma nova ideia, que, de novo, vai completamente contra a rotina daquela sociedade. Ele sai em busca de ajuda, mais especificamente em busca de insetos guerreiros. Ou quase isso. Na verdade, ele encontra uma trupe de circo desempregada que recebe ordens de uma pulga, o que, sinceramente, talvez faça deles guerreiros de verdade. Como o Francis.
Jamais confundam seu pronome. Sujou a joaninha, homem! Também tem o Manny, um louva-a-Deus e possivelmente o inseto mais inteligente dessa trupe, pelo simples motivo de ter casado com uma borboleta. Fãs de biologia vão entender o porquê. A Rosie, chucrute, ela é meio bosta. Essas duas bolas de gude, esse caminhão-pipa e até o Guilherme Briggs. Grupo esse que você não chamaria pra brigar com os garfanhotos. Mas o Flick chama, ainda não fez merda o suficiente. Chegando na colônia, as formigas começam a acreditar que talvez exista uma saída. Não porque os insetos de Cico sejam fortes, eles claramente não são, mas porque eles parecem ser fortes. E nesse filme, parecer já resolve metade dos problemas. Os garfanhotos vencem porque parecem invencíveis. As formigas perdem porque parecem pequenas. E baseando nisso, o Flick entende que uma ideia bem colocada pode alterar a forma como todo mundo enxerga aquela realidade. E sendo a representação de ideias dentro daquela colônia, ele olha para um grupo de artistas, para o medo dos garfanhotos, para um problema que poderia matar todo mundo e pensa: vamos construir um pássaro gigante. E beleza. Agora vamos montar o nosso principal paralelo do filme, que é a diferença entre nosso protagonista e antagonista. Já que no fundo, Flick e Hop são duas faces da mesma moeda. Ambos são os únicos ali que entendem o verdadeiro poder de uma ideia. A diferença é o que eles fazem com ela. O Flick usa a ideia para abrir as possibilidades do mundo, enquanto o Hop usa a ideia para fechar o mundo. Não só com a colônia, mas com a própria gangue dele. Quando mostra a cena em que os garfanhotos se questionam do porquê voltar à colônia, já que, afinal, elas são só formigas. São pequenas, fracas, inofensivas. O Hopper pega um grão e joga neles. De começo não dói. Uma segunda vez, dá até pra ignorar. Mas vários juntos, aí a história muda. Para o Hopper, ideias são perigosas, não porque toda ideia é boa. As ideias do Flick, por exemplo, parecem ter sido tiradas por alguém que perdeu uma aposta. Mas elas fazem uma coisa que todo o sistema autoritário odeia. Mostra que existe alternativa. E se existe alternativa, existe uma escolha. E se é uma escolha, logo ela pode ser recusada. E essa cena aqui destaca bem o seu pensamento. Ideias são coisas muito perigosas. Vocês são furadoras de terra desmiolada, colocadas neste mundo para nos servir. O Hopper não tem medo de uma formiga forte. Ele tem medo de que uma formiga faça as outras perceberem que são muitas. E não é difícil perceber esse mesmo pensamento se refletindo no nosso dia a dia. Seja nossos pais dizendo para escolhermos o emprego que a gente odeia, já que é isso que paga as contas. Ou uma escola que te deu 0 porque você respondeu corretamente, mas não com a fórmula que estava no livro. Nosso mundo é viciado em trancar portas. O incômodo com quem faz perguntas existe pelo simples motivo de que perguntas dão trabalho, geram consciência e principalmente estragam o lucro de quem está confortável vendo a fila andar sempre para o mesmo lugar. Se uma ideia colocou as formigas de joelho, outra ideia também pode fazê-las se levantarem. E é exatamente isso que simboliza a construção do pássaro. Pela primeira vez no filme, as formigas não estão trabalhando por medo, mas sim sorrindo. E sabe por quê? Porque pela primeira vez elas estão construindo algo que é delas. Não é comida para os garfanhotos, não é uma entrega obrigatória, não é uma tarefa repetida só porque alguém mandou. É uma saída, é uma possibilidade, é finalmente uma esperança que pega fogo. Pô, você esqueceu que era o Flick? E quando o pássaro cai, cai junto à última ilusão da colônia. Os guerreiros não eram guerreiros. O pássaro não era real. O plano falhou. E os garfanhotos ainda são um problema. Então, Flick finalmente diz aquilo que o Hopper passou o filme inteiro tentando esconder. Formigas não foram feitas para servir a vocês, Hopper. São vocês quem precisam de nós. Pensa bem. Se alguém precisa do escravo para comer, para viver, para manter o seu próprio poder, então quem depende de quem aqui? Quem sabe produzir, construir e sobreviver com as próprias mãos? Ou quem só sabe mandar, ameaçar e entrar em desespero quando ninguém mais obedece?
O Hopper pode até ser maior, pode ser o mais assustador, pode ter a voz mais grossa, a gangue mais violenta e a cara mais infeliz daquela colônia inteira. Mas no fundo, ele é o mais frágil de todos, porque a vida dele depende exclusivamente de quem ele escraviza, depende do medo delas. E até a liderança dele depende de convencer o próprio bando de que aquela mentira ainda funciona. E precisou uma formiga apanhar igual uma desgraçada para toda uma colônia entender a sua força. Entender que não existe guerreiros, pássaros ou um plano genial. Existe apenas elas. E isso já é o suficiente, fazendo todos os capangas pularem do barco no primeiro sinal de tempestade. Que, falando nisso... E na perseguição final, debaixo da chuva, ele consegue encurralar o Flick, quando um pássaro gigante surge na direção dele. E o mesmo Hopper que passou o filme inteiro fazendo as formigas se sentirem pequenas, ele finalmente descobre como é estar do outro lado. No fim das contas, Vida de Inseto deixa um recado bem claro para a nossa rotina. A gente precisa aprender a identificar e parar de pedir permissão para os nossos próprios destruidores de ideia. Seja aquele gerente frustrado que sabota o seu projeto, aquele parente pessimista que diz que os seus planos não dão dinheiro, ou aquela voz na sua cabeça que repete todo santo dia que você é pequeno demais para mudar as coisas. Eles sempre vão tentar queimar o seu pássaro inflamável. Vão dizer que o mundo sempre foi assim, que o mercado é cruel e que o melhor a fazer é abaixar a cabeça e continuar na fila. Mas nunca se esqueça do Hopper, já que quem tenta te calar geralmente é quem mais precisa do seu silêncio para continuar de pé. E talvez crescer seja isso. Entender que se um pensamento ruim foi capaz de te prender por anos, uma ideia nova também pode ser o começo da sua liberdade. Então, da próxima vez que tentarem te convencer de que resistir não adianta, faz o teste. Dá um passo para fora dessa fila e pergunta por quê.